Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, transmitindo através do rádio e da TV também. Deus vem abençoar todos nós, e tanto eu que estou aqui, quanto você que está aí do outro lado do rádio, também através da televisão, nos assistir e ouvir, né? Porque é bom, porque é a palavra de Deus, né? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. E principalmente o que cumpre, o que verdadeiramente ouve, dá ouvido e faz aplicar-se a essa palavra. Então isso é bom, porque nesta pessoa há vida. Quando você tem a palavra de Deus, você tem a vida. A palavra de Deus é o alimento que alimenta para a vida eterna. Você tem o alimento natural, que você luta para isso, mas tem um alimento espiritual que você se alimenta, que é a palavra de Deus, que é o pão da vida, que esse alimento é eterno. Então isso é bom, é bem-aventurada a pessoa que ouve essa palavra. Então por isso nós estamos gratos, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde nós vamos tratar com Ele. Um dia você vai estar diante dele e vai prestar conta do que fez. Então, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, até o versículo 15, ali, fala a respeito desse juízo final, aonde há a prestação de conta. E João viu isso, aonde é aberto os livros, onde está escrito tudo o que você fez, as obras, né, dos homens. E também aberto o livro. Então, João ele teve essa visão, que ali era julgado os homens grandes e pequenos que foram conforme as suas obras, naqueles livros. E o da vida, né, que é aonde todos que estão escritos no livro da vida herdarão o reino do céu. Mas o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Então a gente, se não levar em conta isso aí, você nunca vai ser um crente. Nunca vai ser salvo, nunca vai ser herdeiro do céu, do reino de Deus, nunca vai ser filho de Deus. Mas quando você acredita piamente nisso, você segue, arrisca. Ainda que não consiga fazer a obediência 100%, mas você está interessado. Então você é salvo pelo interesse. Jesus ele falou a respeito disso. Que uns devem menos e outros devem mais. Mas nenhum tem com que pagar a conta. Então, aí o que nós acreditamos é isso aí, nós ficamos firmes nisso, que embora eu deva muito, o Jesus tem com que pagar a minha conta. E eu estou com Ele. Eu recorro a Ele, a quem pode me salvar, quem pode remir os meus pecados, a quem pode pagar minha conta, minha dívida. E se dever pouco também, muito ou pouco, quem paga é Ele. Nós não temos com que pagar nada. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa sua maneira de viver, disse Pedro na sua carta, né? Então não é com coisas corruptíveis, coisas terrenas que vamos ser resgatados. Então é com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, sem mancha.
E isso é palavra, né? Não tem outra saída para nós e por isso a gente tem que nos interessar, se conscientizar disso aqui. Eu não posso de maneira nenhuma ignorar isso. Quer dizer, poder pode todas as coisas. Diga que você é dependente dessa atenção, dessa diligência, desse zelo, se interessar por isso, para que haja salvação. Exista vida eterna em você. Então é isso que nós pregamos, é a salvação. Você tendo a palavra de Deus, você tem tudo. Se você tiver a palavra de Deus, você tem as armas para se defender do mal. Você tem aí o poder da parte do Senhor, que é o único que pode combater o mal. Não existe em homem algum, poder algum para lutar contra as trevas, contra o mal, contra os demônios, o diabo. Então buscamos em Deus. Somente Ele te capacita, te dá poder, o entendimento, o Espírito de Deus te convence do que é pecado, justiça e juízo. Como você deve conduzir sua vida nesse caminho de justificação, de santificação, então, de santidade. Então é isso que a gente precisa aprender, né? Todos nós, né? Então é isso aí, nós vamos aqui ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui no Salmo 53, é um salmo de Davi, Salmo 53, que diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 53, versículo 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. E não há ninguém que faça o bem. Então veja aí que ele está dizendo que o nécio, aquele pessoa que é insensato, ele é ceboso, ele não consegue fazer as coisas corretas, ele é desobediente, ele é soberbo, orgulhoso, prepotente, acha que pode todas as coisas, acha que está salvo, acha que escapa, de alguma forma ele vai escapar por si mesmo. Então, aí não há Deus. Sei lá quem manda em mim. Não existe essas coisas aí de salvação. E comete tropeço. Porque quem te dá o entendimento faz você se interessar pela salvação, compreender isso de maneira que se agrade, de maneira que se alegre, de maneira que se interesse nessa questão salvação da alma. É o Espírito de Deus. Então, quando você corre atrás disso aí, você se interessa, dá o primeiro passo, você recebe aí a ajuda do Espírito Santo. Sabe aquela coisa de você dizer, rapaz, eu vou me matricular a fazer um curso, qualquer tipo de curso. Aí você se interessou por aquilo ali, você se matriculou numa escola, né, para fazer qualquer cursinho, ou que seja qualquer tipo de profissão. Então você se interessou por aquilo e você vai compreender aquilo lá, você vai aprender aquela profissão, aquilo lá que você está interessado. E se você se aplicasse com
com zelo naquilo lá, você vai ser um bom profissional, você vai ser capacitado naquela situação lá. Então, eu, você, todos nós, é um dever do homem e todo ser humano se interessar pela salvação. Então, você vai aprender o que é Deus. Porque Deus não é apenas um nome, uma coisa que você não sabe onde está. É invisível, é espiritual, como o teu espírito é também, a tua alma. Você sabe que você tem espírito e você sabe que você tem alma. Mas você não viu, não sabe a cor, nem o tamanho, você não consegue enxergar isso aí. Mas existe. Então nós somos completos, espírito, alma e corpo. Mas o corpo nós conseguimos enxergar. Então o que alimenta esse corpo, nós conseguimos enxergar também, porque é tudo natural. Mas o que alimenta espírito, nós não conseguimos enxergar. Porque assim como o espírito ele é invisível, o alimento dele também é invisível. A única coisa que dá de enxergar é a Bíblia, as letras. Mas entenda que isso aqui, ao mesmo tempo que é visível, é invisível. Porque eu leio um versículo e eu tenho um entendimento. Você lê, tem outro entendimento. Se você não tiver o professor, que é o Espírito Santo, para te convencer, o que é convencer? É te dizer o que é, o que vale isso aqui, o significado. Então isso, ó, é a mesma coisa você ter um livro na mão, mas não ter um professor para explicar sobre a profissão, vou levar você a uma prática, não ficar só na teologia, mas na prática também. Então tem que ter o professor, tem o livro, mas tem o professor para te levar uma didática ali, uma maneira de você absorver isso aí com mais teor, de maneira que você venha entender o significado daquele livro. Não é apenas ter o livro, porque se fosse apenas ter o livro, nós poderíamos, todo mundo ter a profissão que quiser. Se ela comprar o livro, já sou profissional. Não é assim. Então tem que estudar o livro e eu tenho que praticar o livro. Então a mesma coisa a Bíblia, meu amigo. Você não pode de maneira nenhuma só ler a Bíblia. Você tem que praticar a Bíblia, a palavra de Deus. Então é uma coisa muito assim, muito, até fácil de entender e ao mesmo tempo difícil, porque você acha que não tem necessidade disso. Mas tem. Então você não consegue ver, então quando a gente vê em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, aí vai dizer que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então não é uma coisa qualquer, uma palavra qualquer. E eu quero te falar que o poder está na palavra, ainda que seja do mal, ainda que seja uma palavra ruim, mas tem poder de fazer o mal também. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Então, quando diz que no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3, no início está dizendo ali, logo no versículo 1, que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a palavra é Deus, o Verbo. E esse Verbo é Jesus, né? Aí no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Então a palavra fez tudo. Então em Hebreus capítulo 11, o versículo 3, fala que pela fé nós acreditamos, né? Nós entendemos, pela fé. Fé é uma coisa que a gente não vê, mas a gente acredita. As ações, você age de forma que os naturais, a pessoa que não está vendo, não está entendendo nada disso, aí não tem a mesma fé, ele fica
ele fica... ele ignora isso aí. Ele não entende. Então, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, explicando melhor, o que nós enxergamos não foi feito do que enxergamos. Foi feito pela palavra. Então, a palavra de Deus, nós entendemos que ela criou todas as coisas. E deu ao homem o poder de se livrar pela palavra. Se defender do inferno, da condenação. Quando a gente vê em Romanos, capítulo 10, e o versículo 10, está dizendo que pelo crer para justificação, né? E se salva pelo o crer te justifica, ou seja, quando você acredita na palavra, você é justificado por Deus. Aí com a boca se faz confissão para a salvação. Então, ou seja, a tua palavra confirma o que tu acreditou, que é a justiça de Deus que está dentro de ti, o Espírito de Deus. A vida que pela crença na palavra entrou em ti. O crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você acreditou, então você é justificado por Deus. Não adianta o homem te justificar, porque tanto faz. Ele não tem poder nem de justificar a si mesmo. Agora, quando você é justificado por Deus, então a justiça de Deus está contigo. Não tem quem toque em ti, no sentido alma, espírito. Então, você crê para justificação. E com a boca faz confissão para a salvação. Você vem de dentro, daquela crença, você externa isso. Então, a tua palavra serve de testemunho para ti. Te salva. Então, veja que... E salva outras pessoas. O que estou fazendo aqui, eu estou falando. Essa palavra que eu estou falando, se você acreditar que é de Deus, você salva por ela. Agora, se você acreditar que é de homem, homem só gera homem. Não consegue fazer nada. Então, a palavra é que vale. Aí você, quando amaldiçoa, tem até mais poder. Porque, na verdade, para o inimigo que ele vem ensinar, matar, roubar, destruir, é muito fácil. Porque isso aí todos nós já temos um mal dentro de nós. Para isso fluir é muito fácil. É muito fácil. Então é favorável já. Quando você amaldiçoa alguma coisa, você recebe a maldição também, você está amaldiçoando alguém e você está amaldiçoando você mesmo. Porque você está permitindo que o inimigo que está em ti fale a palavra amaldiçoando os outros. Quer dizer, tanto vai uma bomba para lá, como a bomba explodiu em ti também. Então, Paulo, ele fala a Timóteo, escreve dizendo, os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, exatamente nesse sentido. Quando eu permito que o mal me use, eu estou sendo usado pelo diabo, pelo mal. Ele me usa, eu faço o mal para os outros e já fiz para mim também. Então você está sendo um obreiro da iniquidade, um obreiro do mal. Você está disponível para o inferno te usar. Está entendendo? Agora, quando você corre para Jesus, não. Aí você está disponível para Jesus usar você. Você é um obreiro de Deus, um obreiro do reino, um soldado de Cristo. Aí assim, você está sendo usado pelo Espírito de Deus. Tanto está santificando você mesmo, quanto os outros que te ouvem. É aquilo que Paulo fala também a Timóteo, dizendo, aplica-te a isso aí, ocupa-te nisso, porque fazendo isto, tanto salvará a ti mesmo como os outros que te ouvem.
Então está falando de zelo, ser exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no espírito, na fé, na pureza, em tudo. Então seja isso aí. Não abandona o dom que há em ti, que foi colocado as mãos sobre a tua cabeça, o presbitério colocou a mão sobre a tua cabeça e te deu esse dom. Deus deu através do presbítero as mãos. Então não abandona isso aí. Mas ser zeloso por isso, ocupa-te nesse negócio aí. Não fica olhando para as novelas, vai, ocupa-te nesse negócio aí. Então é assim, irmão, acho que você não pode estar preocupado correndo atrás só das coisas terrenas, né? Então você vai ver aí que tem muita coisa para tirar o nosso tempo, né? A gente fica aí, tem 24 horas por dia, você precisa dormir pelo menos 6, o certo é 8, e você trabalha mais umas 8 ou 12 horas, aí vai ficar aí umas 6 horas de tempo, aí você vai assistir, entrar na internet olhando coisa que não deve, ou televisão, ou qualquer outra coisa, mas aquilo para a tua alma, que é eterna, o Espírito que santifica a alma, você não se interessa por isso. Então é muito complicado. O homem, ele só vai achar que tem Deus quando ele, às vezes, não tem mais nem como chegar perto de Deus. Então ter o Senhor Jesus e saber quem é Ele, é você buscar, irmão. E não é buscar quando está aperreadíssimo, não, é todo dia. Então essa coisa diária aí que você precisa dormir, precisa comer, precisa trabalhar pelo certo, né, para sobreviver, do mesmo jeito, essa parte que é mais excelente. Que aí você vai ver que é o que vai resultar, é o que vai ficar. Porque todas as coisas vão se acabar. O teu corpo, você vai alimentar com sono, com a comida, o alimento diário, trabalho, você vai trabalhar para ter isso aí, esse conforto. Mas isso tudo é perecível, tem a data de validade. Agora, o teu espírito é eterno. Agora, onde é que vai ficar essa eternidade? Você tem que se preocupar com isso. Será, rapaz, se eu vou para o céu do jeito que eu estou fazendo? Te preocupa com isso, vai para a Bíblia e vê. Ah, desse jeito eu não vou, então te arruma. É um negócio assim que muito fácil de entender, ao mesmo tempo difícil de aceitar. Porque você não vê o resultado. Então você vai ver lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz, aí vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se existe uma diferença, é logo aqui. Depois você vai ver outra vez a diferença. Que ele está falando de juízo final. Ali ele está falando de que naquele dia você vai ver outra vez. Então você vê a diferença aqui num servo de Deus, ainda que você persiga ele. Você permita o mal te usar para perseguir os servos do Senhor. Aí você vai ver aí que Jesus ele disse, ai daquele que faz um desses pequenininhos tropeçar. Ai. Ou seja, uma expressão de condenação, uma expressão de morte eterna para aqueles que perseguem, aqueles que deveria buscar, até almejar, querer o que está no santo, lá na pessoa, que é um servo de Deus, ele persegue, faz ele sofrer, faz ele dificulta a sua vida, dificulta o seu trabalho, a sua vida terrena, né? Então veja aí que a gente tem que zelar por isso. Um homem, uma mulher de Deus, merece o zelo, né? E não a perseguição.
dificultando aí as coisas de Deus. Então veja aqui que ele diz que o nécio, né? Ele, no seu coração, disse o nécio no seu coração, não a Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Versículo 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Presta atenção aqui, irmão. Filho dos homens. Entenda, eu acabei de falar, tudo isso que eu falei aqui é exatamente essa separação. Você olha para as pessoas e você vê tudo igual, no sentido pessoa. Tem aquele irmãozinho, ele anda caxingando da perna, é tortinha a perna direita dele. Um não tem o braço, outro é caolho, aí outro é careca, outro é cabeludo. Mas o que vale é o que está dentro. Você não vai se confundir com esse negócio aí não, que todo mundo é igual. Não é. Filho de homem e filho de Deus. Aqui está dizendo, Deus olhou dos céus para os filhos dos homens. Ele não está falando filho de Deus. Não, porque filho de Deus é uma coisa e filho de homem é outra. Aí, como eu disse, se você passar a ser um crente em Jesus Cristo, você não vai mudar. Se tinha só um braço, está lá, só um braço mesmo. Aí a perninha tortinha, a não ser que tu mande arrumar. Mas o filho do homem também pode mandar arrumar a perna. Está entendendo? Então essa questão natural não vai atrás disso não. Aí o cara só com o olho, zanoi, é assim mesmo. Fica do mesmo jeitinho. Agora dentro dele, não. Sabe aquela coisa que Paulo diz? O velho se despir do velho homem, se vestir do novo? Exatamente isso. Mas nas atitudes, ocupa-te nisso, para que, falando, tanto salvará a ti mesmo como os outros que te ouvem. Então vem de dentro, da palavra, das atitudes. Quando você tem a palavra dentro de ti, as tuas atitudes são diferentes. As palavras são diferentes. Você muda totalmente a maneira de agir. Mas não é o físico. Ficou maior agora. Não. Agora parou de cair o cabelo. Não, e talvez até cai mais. Porque você vai lutar pelas duas vidas, irmão. Você só tem uma, que é a terrena. Você, quando aceita Jesus, você tem duas. Não, agora eu tenho que cuidar. Como Jesus diz lá em Apocalipse 3:11, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas cadê ela? Você já tem ou não? Se não tiver, corre atrás dela, irmão. Aí eu sempre digo, quando eu falo em filho de homem, filho de Deus, eu falo em João, no Evangelho, segundo escreveu João, já falei no início aqui, no versículo 3, onde ele criou todas as coisas. Aí no versículo 12 diz que todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. No versículo 13 ele fala lá que não é por vontade da carne, nem vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Então não é uma questão que eu quero ser filho de Deus, no sentido eu só dizer. Não, eu tenho que ter Deus, eu tenho que ter a palavra, eu tenho que seguir a palavra. Então quem me fez, quem me recebeu, me justificou, me lavou, me santificou, me transformou num servo de Deus, foi o próprio Deus. Nós não recebemos nada se não for de Deus. Nesse sentido, alma. Sentido, salvação. Então veja aí, Deus olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não acha. Como é que vai achar? Se é filho de homem. Tem que transformar-se. Todo aquele que se interessa, ele não é filho de homem mais. Ele é filho de Deus. Quando fala essa palavra filho, fica até difícil de explicar,
quer exatamente as tuas atitudes. Já não vou atender em primeiro plano o meu pai, a minha mãe, que é os primeiros da nossa vida. O meu professor, meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes, vizinhos. Não, primeiro Deus. Então eu sou filho de Deus, eu sou o que me guia, o que produz em mim. As minhas atitudes são criadas em Deus. As minhas atitudes são conforme a palavra de Deus, o decreto do Senhor. Então, estou sendo um filho de Deus. Depois, filho do meu pai, da minha mãe. É isso aí. Então, Jesus, ele falou, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmãs, e a si mesmo, não é digno de mim. Então, eu tenho que aborrecer até a mim. Por quê? Eu quero uma coisa que eu não posso ter, porque a palavra diz que eu não posso. Então, eu estou sendo um filho de Deus, obediente à palavra. Está entendendo, irmão? Então, no momento que eu acredito, eu já saí dessa coisa aqui, dessa condenação, que Deus olhou e não viu um que creu. Porque o que creu passou para o outro lado, já passou para o lado dele, já é filho. Então, é assim nós precisamos entender. Você quer ser filho de Deus? Você quer se salvar? Acredita na palavra, faz o que a palavra diz. Então não viu nenhum. Aí ele diz assim, no versículo 3, desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não tem. Todos aqueles que cometem iniquidade, não busquem em Deus essa justificação dessa iniquidade. Ele não tem Deus na vida. Isso aí. Aí ele diz aqui no versículo 4. Acaso não tem conhecimento? Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade? Os quais cometem ou seja, come o meu povo como comessem pão. É uma pergunta. Ou seja, destrói o que é bom, destrói o que é certo, faz tropeçar o irmãozinho. Ele persegue o povo de Deus, é obreiro do mal. Vou repetir, acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade? Obreiro do pecado, que comete pecado e é a favor do pecado e aumenta o pecado e incentiva o pecado, é isso aí. Obreiros, constrói pecado, está entendendo? Obreiro está construindo. Obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, eles não invocam a Deus. Não invoca a Deus. Está nem aí. Estão nem ligando. Acha que escapa. Eu volto lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva. Não é um livro qualquer. O livro também ele é vivo, no sentido natural. Se você for... Pode ser um livro do mal. Se você ler ele e aplicar na tua vida, você é um obreiro do mal. Esse aqui, igual esse aqui. Rapaz, eu aprendi. Como é que tu é malvado assim, rapaz? Não, que eu aprendi com um vizinho aqui. Pensa num cara bom de roubar, de matar os outros. Aí eu sou fera porque ele me ensinou. Então, aí do bem também, no sentido natural, você aprende. Porque, rapaz, tu é um profissional, rapaz, tu aprendeu como? Rapaz, eu li um livro aí. E eu me dediquei naquilo lá, é por isso que eu faço isso aqui. Então, e a Bíblia? Você não considera isso, não? Então, palavra de Deus é viva, para a vida eterna. E é eficaz. Mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, que jamais um livro vai lá. Nenhuma. Nenhum tipo de coisa, se não for a palavra de Deus. Para ir na alma e no espírito. Mas por último mexe também com o corpo, porque ele dá vigor a quem não tem nenhum vigor.
Ele faz o que ele quer. Ele disse para Pedro, se ele quisesse, João não morria, até que ele viesse. E ele até quis, porque João morreu, não mataram ele, pelejaram e não mataram. Fizeram um bocado de coisa com ele e não mataram. Então, o apóstolo João, que é exatamente o que eu já falei do Evangelho. Então veja aqui, eles não invocam a Deus. Porque quando invoca, acha. Todo aquele que invoca o nome do Senhor não será confundido. Está dizendo em Romanos capítulo 10. Ali. Então não será confundido. Ah, não, isso é meu, vai para cá. É separado. Então ele diz aqui, no versículo 5, eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Dá de entender aqui, irmão? Eles buscam temor onde não há temor. Não tem temor. Eles buscam uma coisa que é falsa, que é como que estivesse enganando ele mesmo. Sabe aquelas obras mortas que não funcionam? Tudo que o homem quer é isso. Rapaz, deixa eu escapar aqui pela tangente, Deus não está me vendo não. Aí eu vou lá em Hebreus 4, que eu falei o 12, não, eu vou no 13 agora. Não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então não tem como tu escapar. Mas as pessoas procuram escapar dessa forma. Faz de tudo, o inimigo das nossas almas, que ele, na verdade, ele tem um direito em nós, que nós quebramos esse direito, nós anulamos esse direito com a palavra de Deus, com a obediência ao Senhor. Esse inimigo, ele incita, ele incentiva nós, todos nós, a pegar um atalho. Ele tentou Jesus, irmão. Pega por aqui, rapaz, tá facinho, o negócio dos pão aqui, o negócio das pedras aí tá facinho, tá com fome? Rapaz, tu não tem o poder aí? Não é filho de Deus? Diz aí, rapaz, para as pedras. Jesus torou baixo, cortou, irmão. Aí foi incentivar Jesus a pular, tentar Deus sem precisar. Não, desce nas escadas, não tem escada aí para eu estar pulando daqui, rapaz. Quer dizer, se fosse para homem pular lá da pilastra da igreja, tinha nascido com asa, não tinha asa. Então é um negócio assim, tá entendendo o que eu quero dizer aqui? É que você não pode estar achando que tem Deus de forma errada. Por isso que eu preciso aprender. Se por acaso eu quero ser um médico, eu tenho que aprender nos livros de medicina. Eu não vou aprender no livro de engenheiro civil. Está tudo errado. Aí o diabo ele faz de tudo para tu pegar a palavra errada. Não, pega outro livro aí, o negócio aqui dá certo, mas isso aí vai dar certo. Não dá, irmão. Não vai dar certo. Você saiu da palavra, dá errado. É por isso que eu preciso ter conhecimento. E assim, não é que eu fazendo por inocência, Deus não vai me cobrar. Ele vai me defender, porque eu não sei. O que eu não sei, é claro que eu não posso obedecer, né? Agora, eu não posso me omitir de obedecer, de crer, de conhecer. Então, transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso transformar. Eu não me interesso pelo um estudo qualquer, sei lá o que é que você estuda, mas tem tanto estudo. Eu não me interesso para a sobrevivência humana, para mim me sobressair na minha vida natural. E por que eu não me interesso por isso, para mim sobressair espiritualmente? Aí eu pego um atalho, uma coisa mais fácil, uma porta aberta, uma larga que é. Aí eu saio caçando. Então é aqui, ó, que diz, eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Sabe o que é? Eu temo a essa imagem de escultura, um pedaço de gesso. Se eu der um tapa, esbagaça tudo, não presta para nada. Então eu temo aquilo lá, mas eu não temo a Deus. A palavra, irmão. Sabe o que eu estou dizendo?
Se dobra o joelho não sei quantos tempos, quantas horas lá, no pé da santa lá, num negócio qualquer. Aí eu ando com um cordão no pescoço, que até tá marcado já o pescoço de pendurar daquele negócio lá, achando que é Deus. Não, não é Deus, não. Deus é palavra, irmão, a obediência. Então eu me subjugo a uma coisa que não vai funcionar, não vai prestar para nada. Um temor, onde não há temor. É exatamente o que está falando aqui. No final, o resultado é zero, não existe, é até o contrário. É condenação. Porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. É isso aí. Rejeita. Não tem como ficar. Então, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Não tem, o final dele é morte. É isso aí. Aí ele diz no versículo último aqui, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, aqui está falando exatamente do Messias, né? Onde Jesus veio e nós já estamos aí com essa esperança dentro do nosso coração, sabendo de que o Senhor Jesus, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu tinha dito que eu ia preparar o lugar, mas mesmo que se eu for, eu virei outra vez e levarei vocês para que aonde eu estiver, estejais vós também. É uma coisa certa. João, Evangelho segundo escreveu, João 14, né? Versículo 1, 2, 3, fala isso aí. Então assim, irmão, nós estamos certos de que, assim como Deus ressuscitou Cristo, Jesus Cristo, Ele ressuscitou para nunca mais morrer, assim também ressuscitará nós também. E assim como Ele é, nós vamos ver. Né? Diz a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ser. O que está dizendo? Eu acabei de falar agora há pouco. A gente olhando para as pessoas, tudo igual. Não é manifesto o que havemos de ser. Aquele é crente, olha o jeito dele, está brilhando, ele mudou a pele. Não, é um vaso velho com a perna velha torta, todo quebrado, está queimado do sol, é assim. Então não é manifesto o que é manifesto, é uma coisa que você percebe, consegue enxergar a olho nu, compreender. Então não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Exatamente a primeira carta de João, né, capítulo 3, versículo 2, fala isso aí. É preciso que a gente entenda dessa forma e almeje isso, buscar isso aí. Né, compreender cada vez mais, né, se interessar por isso aí. Eu sei que a palavra que nós pregamos aqui é bem fácil de entender, você compreender. Então, acredite que isso é verdade. E você pode pedir para Deus, você orar. Não adianta você estar orando uma coisa sem sentir nada, irmão. Sabe aquela coisa de, até mesmo o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, mas você tem que orar acreditando, prestando atenção nas palavras. Não adianta você orar, não é por muito falar que vai ser ouvido. Não precisa você orar o Pai Nosso nem todo. Basta você orar ali o iniciozinho e dizer, será que eu estou... Senhor, como é que é isso aqui? Eu preciso
pegar isso aqui que eu estou dizendo para mim de verdade. O Senhor ser o meu Pai de verdade. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome na minha vida. Eu preciso ser um representante teu na terra. É isso aí que você está dizendo. Mas você às vezes diz e não sabe nem o que disse. É complicado isso aí. Tem que você dizer e saber o que falou. Você está fazendo uma promessa para Deus que você, será que cumpre? Ou pede para Deus uma maneira de cumprir, o poder que vem dele, né? Como diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que eu não pude dizer para vocês, vocês se apegam a isso aí, na força e no poder de Deus que está tudo certo. Então, é isso que ele fala. Então, é exatamente isso, você orar se abrindo para o Senhor, dizendo, pedindo para Deus a direção, não me deixa perecer, eu não sei como é que é esse negócio aí não sei andar nesse caminho aí não. Eu não sei olhar para o Senhor, mas eu quero olhar, eu quero ir. Eu quero andar, eu quero me salvar. Como é que é isso aí? Você se sujeita a Ele. Né? Porque as pessoas acham que, como tem aqui está dizendo, que busca temor onde não tem. Ou seja, você busca um Deus que não existe. Aí não adianta. Não adiantou coisa nenhuma. Faz um esforço danado, perde tempo, e aí que se distancia mesmo do Senhor. Porque o inimigo pega isso como que ele seja Deus e ele não é nada. E aí ele vai te guiando por um caminho que não existe, te afastando de Deus e deixando você cada dia mais cego. É isso aí. Então nós vamos aqui orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e eu sei que Ele vai fazer mais do que Ele quer. O interesse maior de Deus em salvar a sua vida, porque Ele te criou para isso, para você ser salvo. Não foi para você ir para o inferno. Acredite nisso. E assim Ele é interessado pela tua alma. Agora você tem um livre-arbítrio para se interessar ou não. E aí fica a critério seu, né? Mas é isso aí, vamos orar então, agradecendo a Deus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, como já foi dito. Pai, abençoa, meu Deus, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que vão ouvir depois. Meu Deus, que vão assistir através da televisão, meu Senhor, essas pessoas que muitas vezes não sabem o que está fazendo, muitas vezes não está entendendo, não está compreendendo, que passa a compreender e entender a necessidade que tem do Senhor, a maneira que deve seguir, a maneira que deve buscar no Senhor. Temer ao Senhor de verdade e não temer obras mortas. Deus abençoa, ajuda, abre a mente, o ouvido, o olho, meu Deus, espiritual, para que enxergue, ouça e se converta, acreditando no Senhor. Abençoa, Pai, repreende o mal, aquilo que o inimigo tem algemado, prendido a vida dessa pessoa, que seja solto, que seja quebrada as algemas, as correntes que tem amarrado a vida dessa pessoa. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o poder que há na palavra, nós dispensamos esse poder a favor dessa pessoa e quebramos essas correntes, isso que está prendendo a vida dessa pessoa, seja enfermidade, seja o que for, dor, sofrimento, tristeza, meu Deus, é no poder, no teu poder. Nós dispensamos a favor dessa pessoa, quebramos esse mal, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, larga a vida dessa pessoa, não volta nunca mais, no nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.